Agora vamos chamar a repórter Camila Moraes, que está com o delegado Miguel Cicerelli, que vai fazer um balanço sobre as atividades da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos deste ano 2018 aqui em Itabuna. O fato é, Camila, que teve com certeza muitas prisões. Olá, Camila, boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Já estou aqui com o Miguel, ele vai contar para a gente. Foi um trabalho intenso nesse ano de 2018, inclusive ocorrências recentes, casos que a gente vai contar daqui a pouquinho aqui sobre solução. E a gente está vendo também um retorno positivo em relação a justamente essa solução de alguns crimes, né? Bom, boa tarde a todos, né? Na verdade, a Delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna, a gente tem trabalhado bastante, a Polícia Civil, a Polícia Militar, como vocês noticiam todo dia aí. Só para vocês terem uma ideia, em todas as delegacias de Itabuna já foram 240 prisões em flagrante, somente no ano de 2018, em 4 meses. Foram mais 82 prisões por força de mandados expedidos pela Justiça. Só a Delegacia de Furtos e Roubos, no ano de 2018, a gente esclareceu 110 casos, com o nome, identificação dos autores e pedidos de prisão encaminhados à Justiça. Então, na verdade, a Polícia Civil vem desenvolvendo esse trabalho de investigação com o apoio de vocês da imprensa, com o apoio da população, o apoio da Polícia Militar, e a gente vem trabalhando em vários casos de repercussão. A gente sabe que o número de ocorrências na nossa cidade, infelizmente, ainda é alta, mas houve uma pequena redução mês passado, e a gente acredita que aumentando o número de prisões, em parceria com o Poder Judiciário, com a imprensa, com a sociedade, a gente vai conseguir, aí, no passar dos meses, a reduzir um pouco esses índices criminais. Além de falar dos índices, vamos relembrar alguns casos também. A gente viu agora sobre essa situação do policial. O que é que pode ser feito em relação a isso? Na verdade, infelizmente, ontem tivemos um policial militar, né, que foi preso com um problema de dependência química, praticando furto ou roubo no centro da cidade, e já tentaram tratar ele, internar. O problema das drogas realmente é um problema que aflige toda a nossa sociedade. Só para vocês terem uma ideia, em termos de estatística do Brasil, nós temos 5 milhões de usuários que assumem ser dependentes de cocaína e crack. Então, nos últimos 10 anos para cá, com o aumento do crack, a violência vem aumentando praticamente em todos os estados brasileiros, né? E é um problema que deve ser tratado também pela área de saúde pública, não é um problema apenas de polícia, né? É um problema que deve ser tratado na área psicossocial, na área social, juntamente a polícia combatendo o tráfico de drogas, mas o nosso número de usuários de droga é muito grande, né? Tanto na Bahia quanto aqui em Itabuna. A gente fazer uma média aí, são 2% da população se estima que seja usuário ou de crack ou de cocaína. Então, a gente chegaria aí entre 4 a 5 mil usuários de droga aqui na nossa cidade. Bom, para o pessoal de casa entender, o delegado Miguel, ele responde pela Delegacia de Furtos e Roubos. Então, por isso que a gente está falando especificamente dessas ocorrências. O que a gente costuma ver aqui em Itabuna? A gente vê esse caso do policial, mas, assim, a maioria são jovens, jovens mesmo de... Quantos anos, mais ou menos? Quem é que costuma praticar esse tipo de crime? Bom, infelizmente, a maioria dos autores e das vítimas são jovens de 18 a 24 anos, normalmente usuários de droga, que começam com o furto, fazendo pequenos furtos, e depois compram uma arma, roubam uma moto e começa a fazer o que a gente chama de roubo à mão armada, né? O assalto, popularmente conhecido. Então, a gente tem um número muito grande aqui de roubos a celulares, e também de roubos a motocicletas. Normalmente, os autores roubam as motocicletas e depois utilizam as motocicletas para roubar celulares em ponto de ônibus, em alguns outros locais do município, né? E a gente vê que o perfil são pessoas bem jovens, entre 18 a 24 anos, os criminosos, e entre 70% e 80% já têm antecedentes criminais, já são conhecidos pela polícia. E diante desses fatos, aí, mais de 200 pessoas foram presas aí nessa mesma situação. Isso, esse ano foram 240, a gente tem batido aqui em Itabuna entre 900 e 1.000 presos em flagrante por mandado por ano. Então, é o recado que a gente passa à população de Itabuna. A gente sabe que tem muitas ocorrências, mas a polícia de Itabuna está trabalhando. A gente não vai desanimar, a gente não vai desistir, a gente vai continuar combatendo o crime e uma hora esses índices vão ter que ceder, contando sempre com o apoio da imprensa, o apoio da população. Qualquer denúncia, a população pode ligar para 197, 190, não precisa se identificar, que a Polícia Civil vai continuar trabalhando e batalhando diariamente. Então, é uma luta diária nossa para combater essa criminalidade, tanto em Itabuna quanto em todo o estado da Bahia, e eu diria até no Brasil, né? É um problema, infelizmente, já é um problema nacional, um problema que está em todos os estados. Não temos hoje nenhum estado que não tenha o problema, por exemplo, do crack.
Bom, a violência assusta realmente, né? Muita gente passa por alguma situação aqui na cidade, principalmente. Como lidar, como fazer? Porque a gente fala de denúncia, a gente fala que é importante também, até para contribuir com as estatísticas e que se age em relação a isso, mas para quem tem receio, o que deve fazer de fato de uma forma segura? Bom, primeiro, né, a gente aconselha a nunca reagir, né? Infelizmente, as reações normalmente acabam em tragédia. Então, você tentar manter a calma se você for vítima de algum crime, algum roubo, algum furto, e você acionar o mais rápido possível um 190 ou um 197, que aí nós, policiais, vamos saber como agir no momento, né? Então, evitar a reação. Hoje, a cifra negra, que são aquelas ocorrências que não são feitas, diminuiu muito, porque a maioria das pessoas sempre tem um documento e um celular. Então, quer bloquear o celular, tem que tirar um outro documento, então normalmente procuram a delegacia para fazer a ocorrência. Às vezes não procuram no mesmo dia, mas é importante que faça a ocorrência e que veja as fotografias que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 2.000 fotografias de criminosos aqui de Itabuna. Não significa que são 2.000 criminosos, né? Tem várias fotografias dos mesmos criminosos, mas a gente tem um álbum aqui, um trabalho nosso, com mais de 2.000 fotos de criminosos que a pessoa pode comparecer à delegacia e colaborar com o trabalho da polícia. Em sigilo, não vai ser divulgado o nome dela e vai ajudar o nosso trabalho de investigação. A gente sabe que a população de Itabuna é uma população que tem colaborado bastante com o nosso trabalho e a gente agradece. Então, antes de finalizar, queria pedir um espaço aqui para fazer uma alerta e uma reclamação, que é em relação, já falando de imagem, em Vitória da Conquista, outras cidades, por exemplo, de outras regiões, a gente tem um vídeo monitoramento que ajuda bastante. Aqui a gente depende, às vezes, de alguma loja, alguma residência, alguém que tenha uma câmera e a gente consegue auxiliar, mas isso demora um pouco. Essa falta do vídeo monitoramento atrapalha nas investigações, hein? Não, com certeza. Eu já falei com o Tom tem batido muito nisso, atrapalha muito. Para você ter uma ideia, Salvador hoje, a Polícia Civil e a Polícia Militar têm acesso em tempo real a todas as câmeras da Prefeitura. Então, é lógico, em outros países, como os Estados Unidos, todas as empresas fornecem as imagens das câmeras em tempo real para a polícia. Então, as cidades que têm vídeo monitoramento, quando entra um carro suspeito, já tem um policial monitorando aquele carro. Ele já faz a pesquisa daquele carro, e se for um carro furtado ou roubado, o cidadão já vai ser abordado antes de entrar na cidade. Tem registros de cidades que, com o vídeo monitoramento, reduziram em 70% os crimes contra o patrimônio. Então, a gente acredita, Itabuna já teve, infelizmente hoje não temos mais, mas a gente acredita que o futuro é fortalecer o Conselho Comunitário de Segurança, a Prefeitura, o Comércio, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para a gente fazer esse vídeo monitoramento em tempo real, até para que as polícias possam dirigir as suas viaturas imediatamente àquelas ocorrências mais graves. Não precisa nem esperar a população ligar pedindo o auxílio da polícia. Então, tem mais prisão, tem mais combate e o criminoso não quer repressão. O criminoso vai aonde ele tiver mais facilidade. Muito obrigada, delegado. Pois é, Tom, a gente falou um pouquinho aqui sobre cada assunto, mas a ideia é essa, alertar a população, tranquilizar também, porque o trabalho da polícia está sendo feito. Lembrando que 190, 197, em caso de denúncia, em caso de algum tipo de orientação, acompanhamento aqui pela Polícia Civil. A gente volta com você aí no estúdio. Muito obrigado, Camila, aí, pelas informações. Obrigado também ao doutor Cicerelli, aí, o delegado titular da Crimes contra o Patrimônio, o delegado atuante. Aliás, ele costuma dizer o seguinte: a Polícia Civil está aqui 7 dias da semana, 24 horas à disposição da população. Brilhante policial. Chega cedo da delegacia, né? Ontem mesmo, com aquelas prisões que aconteceram dos bandidos que estavam assaltando próximo